As mulheres, Deus está levantando elas nesse tempo. Deus está colocando elas no velador, porque elas estão brilhando. E eu acredito que vai ser um tempo onde nós vamos ver mulheres posicionadas em lugares que nós jamais imaginaríamos ver. Outro dia, fui pegar um avião e eu sempre olho para a cabine para ver quem é o piloto. Moço dos cabelos brancos pilotando, falou, oh, meu Deus. Quando eu olho, era uma mulher novinha pilotando o avião. Aí eu, como mulher, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Senhor, será que é hoje que nós vamos nos encontrar? Não, cara, aqui pode ser preconceito, né, gente? Acho que é. Porque falam mal da gente na direção, a gente dirige super bem. Super bem, pela fé. E aí, eu disse, Senhor, me ajuda, Senhor. Aeroporto de Jaguaruna, gente. Aquele aeroporto não tem um monte de coisa. Fala, misericórdia. Falta um aparelho, falta um negócio. Outro dia, eu estava lá esperando para... Deus me prova, gente. Deus estica a gente. Outro dia eu estava lá no aeroporto esperando para voar. Pensa num temporal que deu na hora que um avião de uma companhia estava descendo. E aí o que aconteceu? O pessoal lá embaixo, que fica com aquelas coisas assim, estava tenso. Eles estavam tensos. E todo mundo tenso porque não dava mais para voltar. O avião já estava... E eles não sabiam o que ia acontecer. Porque, eu não entendo, mas não tem um aparelho ali. E o tempo fechou de última hora. Gente, na hora que o avião estava pousando, um raio atingiu o avião. Chegou a quebrar a parte da frente ali. E aí, na hora que o avião desceu, aqueles caras começaram eu falei, meu Deus, eu não quero mais voar. Eles começaram a ficar felizes porque o avião tinha conseguido voar. E aí falaram pra gente, vocês não vão voar hoje, né? Cancelaram o voo, a gente voou no outro dia, porque aquele avião era o que eu ia seguir. E graças a Deus, né, não foi lá ficar para ser consertado. Aí eu fiz uma última pergunta. É só uma pergunta, eu com a minha mala indo para casa feliz. Eles vão consertar esse avião e é com esse que a gente vai viajar amanhã? O cara começou a rir, falou assim, não, a gente está providenciando um outro avião. Esse vai para a oficina lá deles lá. Eu falei, oh meu Deus, misericórdia. Mas a gente vê Deus esticando a gente, mas falando da mulher. E nesse dia, eu fui orando, tudo que vocês podem imaginar dentro do voo. Mas graças a Deus, aquela mulher, gente, eu fiquei impressionada com ela. Depois ela saiu, eu fiz questão de cumprimentar ela. Eu falei, olha, que legal, uma mulher, primeira vez que eu vejo como pilota. E ela assim, e a gente que viaja, a gente vê que tem certos pilotos que dão aquela batida, né? Quem viaja sabe aí, que dá aquela aterrissagem um pouquinho mais com emoção. E tem uns que tu nem sente, né? Então ela foi assim, um voo bem tranquilo. Eu falei, uau, que lindo ver mulheres entrando em lugares que elas, né, antes não poderiam entrar. Mas Deus está levantando um tipo de mulheres entre nós. Por isso que essas reuniões têm sido tão frequentes. Gente, lá em Manaus, naquelas... Tem mulheres seguindo aqui de Manaus, naquelas comunidades ribeirinhas, no meio da floresta amazônica. Eu estava vendo um testemunho que uma mulher reuniu 30 mil mulheres dentro da floresta. E ela ainda dizia, gente, cuidado, porque aqui tem leopardo, tem leão, as mulheres... E eu falei, tem cobra. E ela falando, tem cobra. Eu disse, meu Deus. E ela contando 30 mil mulheres sedentas por Deus. Eu falo, uau! É um movimento do céu, Deus está convocando as mulheres. Mas é tão ruim quando nós somos convocados para algo que nós não entendemos aquilo que vai acontecer. Quando nós não sabemos o movimento dos céus. Algo que eu tenho aprendido a orar e dito assim, Deus, me dá clareza do propósito, da missão. Né? A gente pregou na última quinta, não fuja da sua missão. Eu só recebo até hoje foto de panela e mulher cozinhando, dizendo assim, assumi a minha missão. Gente comprando panela. Gente, eu sei que tem aquela música que é panela velha que faz comida boa. Não cai nessa não. Porque eu comprei uma panela nova hoje, gente. É bom cozinhar na panela nova. Né? É coisa boa investir na sua cozinha. Invista na sua cozinha. Às vezes você não tem vontade de cozinhar porque também é tudo só misericórdia de Deus. Só a graça do Senhor. Começa a comprar aquelas colheres de silicone. Entendeu?
Começa a comprar umas coisas bonitinhas lá. Outro dia comprei um pegador de salada, gente, tão bonitinho. Investe. Investe no teu lugar de autoridade. É sério, faz muita diferença. E Deus tem levantado as mulheres para um tempo muito específico. Só que eu percebi que existem características das mulheres que Deus tem procurado. Características geradas por um tempo e propósito. Mas uma das coisas que eu acho muito impressionante que eu tenho lido, até outro dia eu estava conversando também com a Kellen, a gente viajou e eu estava conversando com ela. Ela estava falando para mim, e eu já tinha ouvido isso uma vez, que a moralidade de um país é muito desenhado pelas mulheres. É muito conduzido pelas mulheres, né? Todo país tem uma moralidade. Infelizmente no Brasil a gente vê muita sensualidade, né? As mulheres da nossa nação, quando vão falar do Brasil, o cartão postal do Brasil é o carnaval, né? É uma mulher seminua. E eu converso com muitas brasileiras em outras nações e elas falam do preconceito que elas sofrem nas outras nações, né? E as brasileiras também são ranking número 1 da prostituição, porque muitas das brasileiras, né, estão aí em outras nações se prostituindo, fazem parte desse comércio. E não só isso, o tráfico de mulheres, gente, a gente vai para outros lugares do Brasil, você começa a enxergar de uma forma tão nítida isso. E a moralidade de um país é o que conduz muito. Sabe, nós somos o país, olha o que eu vou falar para você. O nosso país, botar as estruturas do nosso país se refletem nas canções que ele canta. A estrutura moral de um país está nas suas canções. Que a canção é a expressão máxima. Aí eu pergunto para você, quais são as canções do Brasil hoje? Entende o que eu estou falando? Outro dia eu vi uma moça que ela tem mais de 25 milhões de visualizações. Ela fez vários vídeos, sabe? Totalmente assim, gente. Eu falo, meu Deus, guarda os nossos filhos. E ela é um ícone na nação para muitas meninas, para muitas mulheres. Só que, engraçado que enquanto o diabo expõe essas mulheres e faz delas um objeto, Deus está escondendo as suas mulheres. Enquanto os outros exércitos, se você vê a nação de Israel, enquanto os outros exércitos tinham grande quantidade de inimigos, Deus ia lá e pegava pouquíssimos. E dizia, é com vocês que eu vou lutar. Porque com Deus não é a quantidade, mas é a qualidade. Então Deus não precisa de uma multidão, Deus precisa de algumas mulheres e homens que sejam cheios dele, íntegros e se posicionem nesse momento e nessa hora. Essa é uma hora de muita influência. A moralidade de uma nação está nas mãos das mulheres. Quer ver? Abre em Provérbios, do ladinho de Salmos. Isso. Provérbios 1:8. Que está escrito assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino da tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Gente, olha isso. Filho meu, ouve a instrução do pai. O pai instrui, mas não menospreze o ensino da tua mãe. Uma das partes, desde das mulheres primitivas, gente, tudo, isso a gente estudou na escola. Sempre foi a pedagogia. A mãe é a pedagoga da casa. A mãe é do ensino. A mãe é que faz administrar. É impressionante, você vai ver. Muitas vezes, quando a gente vê, por exemplo, lá em casa, vou falar lá de casa. Eu não gosto de ir no supermercado, não gosto. Para mim, no mercado, eu vou por amor, assim, um amor muito grande. Ou quando eu quero fazer alguma comida especial, não vai dar tempo de ter uma passada, eu vou. Mas eu não gosto. Tem gente que é uma festa. Eu tenho uma amiga minha que se arruma, ela diz assim, é um evento, eu vou pro mercado. Eu não suporto. Que é assim, eu não gosto. E eu me sinto perdida dentro do mercado. Ai, o que é? Aí começo a me distrair com tudo. É porque eu acho que eu sou aquele tipo de pessoa, como é? Que fala. Eu preciso tomar Ritalina, como é que é o nome daquilo? Como é que é? TDA, né? TDAH? Eu acho que eu sou esse negócio aí. Tá amarrado. A gente já faz, já amarra. Mas eu me distraio, eu chego no mercado, gente, eu vou comprar um desodorante, eu começo a olhar todos os dias desodorante. Enfim, e aí,
quem vai lá em casa é o Telmo. Eu faço uma lista. Aí antes eu tinha um grande problema. Ele ia no mercado, ele encontrava crente no mercado. Aí dizia, 1h30, ele não chegou ainda. Aí eu mandava um áudio, amor, despede a pessoa que está se conversando e vem para casa. E era justamente isso. Daí eu falei, amor, quando tu for no mercado, explica para as pessoas, glória a Deus, amém, irmão. Ó, se você encontrar ele no mercado, já sabe. Glória a Deus, irmão, mas vai comprar, irmão, vai. Aí ele traz para casa. E ele joga em cima da bancada, não sei se teu marido é essa também. As bolsas, né? Ai. E sai para viver a vida. Aí as bolsas ficam comigo. Aí eu vou tirando, vou guardando, né? Assim. Ele traz e eu administro. É como que o pai, ele aponta o caminho, mas a mãe ensina como chegar lá. Entende isso? A mãe é essa parte administrativa da casa. Claro que tem maridos que cozinham. Aqui a gente tem o chefe Gustavo, a dona Gisele se senta, se arruma, eu fico de cara. E ele faz o jantar. E ela ainda ri da gente. Ai, eu não vou cozinhar. Eu falo, ai. Claro que existem aí, vamos botar assim, realidades diferentes. Mas a grande maioria, nós fomos chamadas para quê? Para administrar o que é trazido para nós. Nós temos esse poder. Um homem coloca uma semente pequenininha, microscópica, dentro do nosso útero. O que acontece? A gente tem o poder de transformar num bebê. Deus deu para nós essa graça de gerar coisas, de transformar coisas pequenas e fazê-las ficarem grandes. É da mulher. Não é à toa que eu e você fomos chamadas de edificadoras. Meu Deus, eu penso assim, um trabalho tão... Porque assim, edificar é igual ser uma pedreira, se vocês são pedreira. É um trabalho muito masculino, de edificação. E Deus falou assim, não, eu coloquei essa estrutura para você, mulher. É você que edifica, é você que constrói. O homem traz o material, mas quem constrói é a mulher. E olhando para esse prisma, eu entendi que até em Tito fala, né? Que o lugar da mulher é ensinar outras mulheres. E eu acredito que por esse motivo, Deus está levantando as mulheres da nossa nação. Porque hoje a nossa nação precisa de ensino. Você vai olhar para a igreja brasileira, você vai ver às vezes uma igreja muito menina ainda. Uma igreja que está assim, os dons do Espírito. Uma igreja que ama o Senhor, mas infelizmente não foi ensinada naqueles fundamentos mais preciosos. Você vê às vezes uma igreja perdida. Às vezes você tem que voltar nos fundamentos. Outro dia eu fui conversar com uma pessoa e eu pensei assim, eu vou falar tal coisa com ela. E aí quando ela foi abrir o coração dela para mim, eu falei, poxa, eu não posso falar isso ainda para ela. Ela precisa ser fundamentada com outra palavra ainda. Ela precisa de leite, entende? Paulo falou, olha, eu queria tanto dar um alimento sólido para você. Eu queria tanto dizer palavras profundas de Deus. Coisas que Deus vai fazer nos próximos anos. Trazer a igreja para um lugar de estar fundamentada na palavra. Mas eu ainda percebo que eu preciso dar leite. E ainda ele fala mais. Vocês que tomam leite, vocês já eram para estar ensinando. Olha o que ele diz. Vocês já eram para estar nos ajudando, mas vocês ainda precisam de um leite. E foi aí que Deus falou comigo, que por isso que Ele tem levantado as mulheres para esse tempo, no ensino. Escute isso. Mulheres que têm paciência com outras mulheres, com outras famílias. Mulheres que têm paciência para ensinar, para estarem juntas, para rasgar o coração. Às vezes você vai dizer, eu vou ensinar o quê? Às vezes o fato de você abrir a sua vida, partes da sua vida, experiências com Deus, ensina pessoas. Gente, eu aprendo tanto. Eu digo assim, que eu sou uma construção de boa parte de várias mulheres da minha vida. Eu agradeço a Deus, sabe? Eu não me sinto menor por aprender. Às vezes tem coisas que eu não sei fazer. Hoje eu estava olhando lá no meu banheiro, tem um carunchinho lá onde a gente toma banho, porque não é assim no inverno, água muito quente. Às vezes você sai, você não consegue abrir a janela, né? O box você fecha, mofa. Aí fica aqueles pretinhos entre o rejunte, né? Aí eu falei, tem um produto, eu pensei, tem um produto que é só borrifar ali, que fica branquinho na hora. Aí eu pensei, no próximo banho eu vou fazer isso. Eu já vou vir com isso é coisa de mulher, porque um homem nunca. O Telmo nem sabe. Para ele o banheiro tá limpo, maravilhoso. Aí eu pensei, não, mas eu não vou fazer. Aí me veio assim, não, faz um story sobre isso. Ajuda outras mulheres também a limpar o banheiro. Eu falei, misericórdia, Senhor. Mas sabe, nós precisamos de coisas pequenas, de aprender coisas pequenas uma com as outras.
Outro dia eu queria fazer um bolo de chocolate. Falei, Karina, me manda aí a receita do bolo de chocolate que tu faz, que a Bela ama. Me ajuda, nós precisamos ajudar umas às outras. E as mulheres foram chamadas para essa hora. Mas eu aprendi que a voz da multidão não pode ser a voz de Deus no nosso coração. Eu tenho aprendido que a multidão ao nosso redor, as pessoas vão falar muitas coisas a nosso respeito, mas essas coisas não podem nos guiar. Entende isso? As pessoas, eu acho que você deve fazer isso, eu acho que você deve fazer aquilo. E Deus tem falado assim comigo, você precisa ouvir a minha voz nessa caminhada comigo. E eu sei que eu estou falando para mulheres que estão aqui, que querem Deus de verdade, e para mulheres online que depois vão assistir essa ministração daqui a alguns anos. E você está desejosa de viver a vontade de Deus. Você quer mais de Deus. E Deus está falando para você, ouça a minha voz.